Paz do Senhor, meu amigo, paz do Senhor, minha amiga, paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que estão me ouvindo novamente. Eu gostaria de dividir um pouco da palavra de Deus hoje, explicando o significado da palavra apóstolo, da palavra pastor, enfim, das lideranças das igrejas. Para isso, eu gostaria de ler na Bíblia Sagrada o livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que está escrito assim, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que seriam ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus? Dispenseiros era aquela pessoa que era colocada dentro de uma casa ou em um lar de uma pessoa rica para cuidar da casa. Seria um mordomo fiel. Ele trabalhava duro, ele estava ali para servir. A palavra despenseiro, ele é para servir, simplesmente servir. A palavra ministro é aquele que tem o dever de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, é um ministro de Jesus Cristo. Nós podemos encaixar várias coisas sobre os ministros de Cristo aqui nesse texto. Pois bem, eu quero falar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que ele era judeu, sua mãe era judia e o seu pai era romano, daí a razão dele ter dois nomes. As pessoas confundem e dizem que quando Saulo teve um encontro com Jesus ou com aquela luz a caminho de Damasco, o seu nome mudou-se para Paulo. Engano das pessoas. O nome Saulo é o nome hebraico. O nome Paulo é o nome romano que Paulo tinha. Ou seja, ele tinha dois nomes, ele tinha um nome duplo. Quando ele se assumiu um dispenseiro de Cristo, um pregador do Evangelho, aquele que levava a boa nova aos gentios, ele assumiu o nome de Paulo. Mas ele não deixou de ser Saulo, de nome. Ele não deixa o nome de Saulo simplesmente porque ele teve uma visão de Jesus a caminho de Damasco e o seu corpo ficou cego, seus olhos se cegaram e o seu nome foi mudado para Paulo. Não! Ele tinha os dois nomes, um era o nome judeu e o outro era o nome romano. Paulo era um apóstolo e o apóstolo ele foi por eleição, foi o único gentil que foi apóstolo de Jesus Cristo. Todo apóstolo, ele era judeu. Nenhum outro homem poderia ser considerado apóstolo se não fosse judeu. Paulo foi o único que tinha dupla cidadania e virou um apóstolo do Evangelho. Pois bem, o que dizer de apóstolo? O que dizer de dispenseiro? De quem está na frente? De quem faz? Vamos para a Bíblia. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar bem certinho o que diz. Vamos lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 6, capítulo 6, e o versículo de número 3. Olha só o que é um ministro, o que é um dispenseiro, o que é um apóstolo, o que é um emissário da palavra do Senhor, o que é um pregador da palavra do Senhor. A Bíblia que está dizendo, não digo eu, diz a Bíblia: não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres,
como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Paulo se considerava nada diante dos homens, se considerava um serviçal. Vamos ver o que ele diz um pouco mais adiante, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O mesmo apóstolo, olha o que ele dizia de si mesmo para as pessoas, ou o que ele dizia dos apóstolos, ou o que ele dizia dos pregadores, dos que anunciavam o evangelho. Como eles deveriam ser, ou como eles eram na realidade, o que eles passavam, o que eles enfrentavam e como eles eram. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo nos escreve da seguinte maneira: são ministro de Cristo, falo como que fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma, ou seja, 39 açoites ele recebeu. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Se me convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Essas são as características de um apóstolo. Essas são as características de um pastor, de um pregador, de um cantor, de alguém que se intitula ministro do Evangelho. Eu duvido, eu faço um desafio aqui, se algum desses pregadores, desses apóstolos, desses pastores, dessas pessoas que se intitulam grandes na terra, passaram pela metade do que o apóstolo Paulo falou. Eu quero dizer para você que me ouve aqui, não seja enganado, não seja levado por ventos e pessoas que te iludem para que você vá até eles de uma forma até muitas vezes desonrosa para ti, mas que você se agarre a Cristo. Eu te convido a ler a Bíblia, eu te convido a meditar no que a Bíblia diz e não apenas ser um ouvinte do que as pessoas falam, porque grande maioria das coisas que você ouve por aí afora a respeito da religião é mentira. As pessoas inventam e falam para tentar levar vantagem de alguma maneira sobre você, mas em nome de Jesus eu te convido a ser vitorioso. E aqui nas minhas mãos está a Bíblia Sagrada, a verdade real, o único caminho que leva ao céu. E eu te convido a ser um leitor da Bíblia, que você passe a ser uma pessoa que leia a Bíblia, que procure na Bíblia o que estão pregando por aí para ver se é verdade o que estão pregando. Não seja enganado, não seja enganado. O meu objetivo hoje é que você não seja enganado. Você tem dentro da tua casa um caminho, que é a Bíblia. Se agarre nele, se agarre na Bíblia, e você terá vitória, e nunca mais ninguém vai te enganar. Eu quero orar por você. Pai, abençoa o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, a minha irmã, que está neste momento em casa ouvindo essa palavra. Que o teu Espírito Santo possa dar sabedoria e que eles venham ter entendimento para poder compreender a tua vontade. E que o Senhor possa guiá-los por caminhos retos, por caminhos de paz, por caminhos de bondade. Que o Senhor possa abençoá-los de uma forma extraordinária e que jamais a enganação deste mundo venha entrar na vida deste meu irmão e dessa minha irmã, mas que o sangue de Jesus
venha cobrir com o seu santo sangue, e as suas mãos venham estar estendidas sobre eles, de modo que eles sejam vencedores em ti. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, que o seu dia seja um dia de paz e de vitória. Que o Senhor te abençoe.